Oi, Moris! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Medo em Companhia. Gente, eu acho que hoje é o episódio número 17. Tá certo isso? Meu Deus! Parece que eu comecei outro dia. Que loucura! Achei que passou muito rápido. Nossa, mas enfim, episódio 17! Eu tô achando incrível isso. Deixa eu me apresentar. Pra quem não me conhece, meu nome é Aline Valentim. Eu tenho outras redes sociais onde eu conto histórias de terror, casos criminais, enfim, creepypastas, de um tudo. Aqui, nesse canal, eu conto histórias de seguidor, relatos sobrenaturais, também conto algumas creepypastas, mas é salpicado, uma aqui e uma ali. É mais os relatos de seguidor mesmo. E hoje eu selecionei vários relatos incríveis de seguidores, espero que vocês gostem. E vamos começar esse episódio porque, como vocês sabem, eu não vou passar medo sozinha. Vamos começar com a história da minha seguidora Gabriele. A Gabriele contou que quando ela tinha 11 anos, a irmã dela casou e se mudou para uma cidade no interior do Rio. Essa cidade era a cidade onde o noivo, o marido, né, da irmã dela, morou a vida inteira. Ele morou sempre ali nessa cidade, no mesmo bairro. A irmã da Gabriele e esse cara tinham se mudado para uma casa nova e a Gabriele foi até lá para poder visitar os dois e, enfim, ver onde a irmã dela estava morando e conhecer o lugar. Durante essa visita, teve um dia que elas estavam andando pelo bairro, só as duas, e elas passaram em frente a uma casa que ficava próxima à casa da irmã da Gabriele e tinha uma senhora no quintal dessa casa. Essa senhora estava lavando roupa e estava estendendo a roupa no varal e tinha um cachorrinho junto com ela. Esse cachorrinho não conseguia mexer as patas traseiras, ele ficava arrastando as patas no chão conforme ele andava. Mas o bichinho estava muito bem cuidado, parecia muito feliz. A senhora tratava ele super bem e ele estava ali todo animado, brincando com ela enquanto ela fazia o trabalho de casa. As duas passaram, viram a cena e acharam uma gracinha, o modo como essa senhora tratava o cachorrinho, como o cachorrinho estava feliz, enfim, a cena era fofa. E elas até pararam um pouquinho, trocaram uma ideia rapidinho com essa senhora. A senhora foi super legal, foi super educada com elas. Elas falaram rapidinho ali do cachorro e depois as duas continuaram e foram para a casa da irmã da Gabriele. Quando elas chegaram na casa, o marido da irmã da Gabriele estava lá e as duas contaram a história para ele. Falaram: a gente viu uma senhora na casa tal, uma cena super fofa. E conforme elas iam contando, ele foi ficando cada vez mais com o olho arregalado. Quando elas terminaram de contar a história, ele falou: mas espera aí, onde fica essa casa? E aí elas deram as coordenadas, explicaram onde era, falaram como era a casa. E ele falou: gente, não tem como vocês terem passado por essa casa e visto alguém lá, porque essa casa era da minha tia, a casa está abandonada desde que ela faleceu. Ela tinha um cachorrinho que realmente não mexia as patas traseiras, ela era apaixonada nesse bichinho, mas ela já faleceu, o cachorro já faleceu, a casa está abandonada há muitos anos. E a Gabriela e a irmã dela se entreolharam assim e falaram: não, a gente tem certeza. E elas tinham muita certeza, óbvio, do que elas tinham visto. Elas até falaram com a senhora, então, assim, não fazia sentido isso. Eles ficaram com isso na cabeça porque, assim, realmente não fazia sentido. E o marido ficou achando que elas tinham passado em outro lugar, que elas estavam equivocadas, né? Que elas estavam errando a casa que elas tinham falado. E ou então que, sei lá, elas estavam imaginando a situação toda, que alguém tivesse contado isso para a irmã da Gabriele e que ela tivesse criado esse cenário e, sei lá, para fazer uma pegadinha, alguma coisa assim. Porque não fazia sentido essa história toda. E aquilo ficou martelando na cabeça dos três. Então, depois eles resolveram passar novamente nessa casa e realmente era a casa da tia do cara. Só que quando as meninas passaram nessa segunda vez na casa, não era exatamente a mesma casa, porque quando elas passaram nesse dia que estava a senhora estendendo as roupas, era uma casa novinha, bem conservada. Assim, obviamente tinha gente morando na casa e cuidando da casa. E nessa segunda vez que elas passaram lá, a casa estava completamente abandonada, toda descascando, toda feia e elas ficaram sem entender nada. Elas têm certeza que é a mesma casa, só que a casa estava completamente acabada e abandonada. Então, elas não sabem o que aconteceu. A segunda história é da minha seguidora Lorena. A Lorena contou que, desde muito nova, ela sempre viu coisas, ela sempre viu espíritos, enfim. Ela sempre foi médium. E com 13 anos ela descobriu isso e começou a trabalhar a espiritualidade dela.
Então, assim, ela sempre foi meio que acostumada a ver essas coisas, não é uma coisa que assusta ela, sabe? Ver fantasmas, escutar coisas, ela já tá meio que acostumada com isso. Porém, em 2020 ela casou e aí ela teve uma experiência que ela não consegue explicar e que assustou muito ela. Como eu falei pra vocês, ela casou e ela e o marido estavam procurando um apartamento melhor pra alugar e pra morar. E eles estavam fazendo buscas em sites, em aplicativos de imobiliária, e toda vez que eles procuravam, aparecia o mesmo apartamento. Até quando eles mudavam o filtro de pesquisa para ser coisas diferentes, para ser casa, aparecia sempre esse mesmo apartamento. De tanto aparecer, eles falaram: vamos ver esse apartamento, né? E aí, quando eles chegaram lá, era exatamente o que eles precisavam, sabe? O local era bom, o apartamento estava novo, estava tudo certo. Então, eles decidiram alugar esse apartamento mesmo. Eles alugaram o apartamento e depois voltaram lá para poder limpar tudo para fazer a mudança. Nesse dia que eles foram pela segunda vez, né, para limpar o apartamento, quando eles chegaram lá, tinha 2 broches de fisioterapia, escrito fisioterapia, sabe? E é justamente a profissão da Lorena. Então, ela falou que ela viu aquilo como um sinal de boas-vindas, sabe? Ela achou legal aquilo. Olha só, tem um pin justamente de fisioterapia. Ela achou aquilo super legal. E até guardou os pins para depois ver com a imobiliária se era de alguém, enfim. Não era de ninguém e ela acabou vendo essa situação como um gesto de boas-vindas da casa para ela. Eles se mudaram e no início estava tudo bem, estava tudo correndo normal, só que as coisas começaram a ficar com um clima estranho. Conforme os meses foram se passando, esse apartamento foi ficando esquisito, assim. Ela falou que era denso, era frio, era muito frio. Ela falou que podia estar o calor que fosse, que eles estavam lá dentro morrendo de frio. Até que um dia eles foram dormir e quando eles acordaram de manhã, ela foi sair da cama para poder ir fazer café, enfim, começar o dia dela. Quando ela olhou para o chão, tinha umas gotinhas de sangue. Ela achou aquilo muito esquisito e pensou logo na gata dela. Falou, ou ela se machucou, enfim, aconteceu alguma coisa, vou olhar. Ela falou que ela e o marido olharam tudo na gata, não tinha nenhum machucado, nada, mas eles atribuíram aquilo é a gata, é a coisa da gata. Ela falou que o sangue já estava seco, mas que ela conseguiu cheirar e tinha aquele cheiro metálico característico de sangue e tinha uma cor bem viva, vermelha, sabe? Bom, ela limpou e vida que segue. No dia seguinte, quando ela acordou, sangue novamente. E esse sangue estava assim, respingado em gotinhas em volta da cama dela e do marido, em volta, assim, tudo. Ela levantou e quando ela chegou na sala, um quadro que ela tinha pendurado na parede da sala, que era um quadro bem grande, estava caído no chão da sala e estava todo estraçalhado. Tava com o vidro quebrado, com a moldura quebrada, tipo, todo estraçalhado. E nem ela e nem o marido escutaram nada a madrugada inteira. Ela já achou aquilo bem esquisito, porque não é normal. Eles têm um sono leve, sabe? Eles acordam com barulho. Então, ela já achou aquilo muito esquisito. Quando a Lorena viu esse quadro caído todo quebrado, ela já ficou com mais medo, sabe? Ela já começou a ver que o negócio não estava muito normal. E ela falou que ela foi direto pro marido dela e falou, não tá legal isso aqui, tem alguma coisa acontecendo. Só que ela falou que o marido dela meio que debochou. Falou, pelo amor de Deus, não é nada não. Aconteceu isso aí, caiu e não tem nada a ver. E não deu muita bola pro medo que ela estava sentindo, mas ela ficou com medo. Bom, passou o dia, eles foram dormir e no dia seguinte, quando eles acordaram, o sangue estava só do lado da cama do marido dela, do lado que ele dormia. Estava respingado no chão, mas só na parte que ele dormia. E foi aí que ele também começou a ficar com um pouco de medo. Ele começou a ver que não estava muito normal a situação toda e aí os dois decidiram sentar juntos e fazer uma oração. Eles começaram a fazer essa oração, só que aí a Lorena, ela falou que a sensação que ela teve enquanto ela estava ali fazendo a oração era que ela estava meio que num transe. Ela começou a tremer muito, começou a se sentir muito mal, um mal-estar horrível, muito medo. E ela não conseguia lembrar a oração. De repente, foi como se saísse assim da cabeça dela. Ela falou que ela tentava lembrar da Ave Maria, do Pai Nosso, e não vinha as palavras, ela embolava tudo e ela não conseguia rezar. Ela começou a chorar, começou a ficar desesperada e o marido dela tentou acalmar ela, e, enfim, a situação acabou passando. Ela conseguiu se acalmar conforme as horas foram passando. Os dois foram dormir novamente e na manhã do dia seguinte, quando eles acordaram, o sangue não estava no chão, estava respingado na porta do guarda-roupa deles. Quando a Lorena acordou e viu isso, ela falou que ela ficou com muita raiva, que tipo assim, ela já
foi o limite, sabe? Ela não aguentava mais passar por aquela situação. Ela levantou, foi lá, pegou uma garrafa que ela tinha de água benta, começou a jogar água benta em cima desse sangue onde estava respingado na porta do guarda-roupa e rezando o credo e conversando depois, falando que seja lá o que fosse que estivesse na casa dela, que não era bem-vindo, que era para se retirar, e jogando água benta em tudo. Depois que ela fez isso, o sangue não apareceu mais. Porém, por uma semana depois, toda a madrugada, a chave, a fechadura digital, porque o apartamento tinha daquelas fechaduras digitais, sabe? Todas as madrugadas, durante uma semana, essa fechadura ficou ativando e falando que não tinha conseguido abrir. Tipo assim, que acesso negado, alguma coisa assim. Que era o que acontecia quando alguém tentava digitar a senha e a senha estava incorreta. Então, era como se alguém estivesse parado na porta dela tentando entrar na casa dela. Ela falou que ela e o marido levantavam, olhavam no olho mágico, não tinha ninguém na porta e a fechadura lá falando e ativando. Isso durou durante 7 dias, eles já não aguentavam mais, já estavam assim, vamos trocar essa fechadura. Eles decidiram, então, desligar mesmo essa fechadura eletrônica e passar a trancar na chave. Eles fizeram isso, foram dormir. No meio da madrugada, a Lorena acorda com o barulho de alguém batendo na porta. Ela levantou, foi lá, olhou no olho mágico, não tinha ninguém. Ela acordou o marido dela, falou, você tá escutando? Tem alguém batendo na porta. Ele não escutava, só ela que escutava. E ela não via ninguém quando ela olhava no olho mágico. Depois disso, eles cansaram, resolveram que iam se mudar desse apartamento, começaram a procurar outro lugar, começaram a montar, né, a arrumar a mudança deles. E começou a acontecer um monte de coisa na arrumação da mudança. Começou a quebrar um monte de coisa da casa. Sim, tudo que eles iam fazendo para arrumar o apartamento e entregar para a imobiliária dava errado. Problema na pintura, problema em conserto, problema em tudo. Tudo que podia dar errado, deu errado. Até água saindo do bocal da luz começou a acontecer. A Lorena falou que a sensação que ela tinha era muito ruim enquanto ela estava lá e que parecia que era alguma coisa realmente não deixando eles irem embora, sabe? Ela começou a ficar com muito medo e um dia ela resolveu ter uma conversa muito séria com seja lá o que fosse que estava nesse apartamento. Ela falou que ela começou a fazer uma oração, começou a tentar fazer uma limpeza espiritual mais pesada mesmo e começou a falar muito com essa coisa, tipo assim, muito obrigada pelo tempo que você me deixou ficar aqui, eu sou muito grata a tudo que eu vivi aqui, mas eu preciso ir embora, fica aqui, me deixa em paz, e tipo assim, implorando mesmo e orando muito e tentando limpar e fazer aquela coisa, deixar eles irem embora. Depois que ela fez isso, no dia seguinte, a imobiliária ligou para ela, falou, olha, a gente foi lá, vistoriou o apartamento, tá tudo certo, estamos indo pegar a chave com você. E aí, depois disso, ela conseguiu entregar o apartamento e conseguiu se mudar e ir para outro lugar. Ela falou que foi um momento da vida dela que ela não consegue esquecer e que assustou ela demais. A próxima história é da minha seguidora Gabi. A Gabi falou que em 2019 ela estava namorando um rapaz e eles decidiram que iam morar juntos. Esse rapaz trabalhava como caseiro num sítio e ele morava na propriedade, numa casa também lá dentro do sítio. Esse sítio era muito antigo, era muito bonito, era um lugar que tinha lago, tinha um monte de árvore, era um lugar lindo, mas era muito antigo. E a casa que eles moravam também era uma casinha muito antiga que tinha ali na propriedade. Ela falou que até uma parte desse sítio falavam que antes tinha sido uma senzala e que aconteciam muitas coisas sobrenaturais nessa parte desse sítio. Mas, na verdade, a Gabi acabou descobrindo que aconteciam muitas coisas em vários lugares desse sítio. Mas esse lugar em específico, ela falou que era mais pesado, sabe? A energia era densa, era horrível de estar nesse lugar. A casa que eles moravam, ela falou que era muito escura. Mesmo abrindo todas as janelas, tudo, era um lugar escuro, sabe? E depois que eles se mudaram, que ela se mudou, né, para essa casa onde o rapaz morava, ela falou que era uma época assim que ela estava começando. E quando ela se mudou para a casa desse rapaz, a Gabi falou que era uma época que ela estava muito curiosa sobre ocultismo, sobre bruxaria, sobre rituais, magias, essas coisas, e ela estava pesquisando muito sobre isso, vendo muitos vídeos, lendo. Só que assim, ela era completamente leiga e ela estava fazendo isso sozinha, então ela não sabia exatamente o que ela estava fazendo. Ela só estava fazendo. Ela começou até a praticar algumas coisas, fez alguns rituais, fez algumas magias, mas assim, tudo sozinha,
sem saber exatamente no que ela estava se enfiando. Nessa mesma época, a Gabi começou a ter muitos problemas de saúde, sabe? Saúde física mesmo, psicológica, tudo. Ela falou que ela foi ficando bem debilitada. E isso parece que ajudou as coisas esquisitas a começarem a acontecer na casa. Começou com um dia que ela foi dormir com o namorado. Os dois estavam, obviamente, dormindo juntos na mesma cama. E ela falou que ela era acordada toda hora com um barulho de alguma coisa arranhando. E ela acordava e sacudia o namorado e falava, você tá ouvindo uma coisa arranhando? E ele, não tô ouvindo, vai dormir. E ela ia dormir, daqui a pouco ela era acordada de novo com o mesmo barulho. Aconteceu isso, assim, várias vezes, durante vários dias e a madrugada inteira, basicamente, sabe? Ia acontecendo de tempos em tempos. Um dia depois disso, de ter passado a madrugada inteira escutando alguma coisa arranhando, a Gabi levantou de manhã, ela estava, obviamente, muito cansada, e ela levantou e foi fazer um café para ver se ela conseguia acordar. E ela foi na cozinha, fez o café e voltou para a sala. Quando ela chegou na sala, ela sentou lá para tomar o café dela e ela estava de frente para o corredor que dava para um cômodo. Esse cômodo estava com a porta aberta, só que, como eu falei com vocês, a casa era bem escura, então ele estava assim, completamente escuro. Essa sala estava completamente escura. Ela estava sentada ali tomando café dela, pensando na vida, quando ela olhou para esse cômodo escuro e ela viu 2 olhos amarelos brilhando na escuridão e olhando diretamente para ela. Na hora, a Gabi ficou toda arrepiada. Ela teve aquela sensação de medo, assim, absurda. Ela saiu correndo, foi lá no quarto, acordou o namorado, contou pra ele, mas ele não acreditava nessas coisas. Ele falou pra ela, para de babaquice, para com isso, não é nada, você tá imaginando, me deixa dormir. Tipo, ele não ligou. Depois que ele saiu para trabalhar naquele dia, a Gabi ficou em casa, ela foi lavar roupa, foi fazer as tarefas de casa, mas ela ficava com aquela coisa na cabeça, pensando naquele momento dos olhos e da coisa que ela tinha visto. E ela decidiu que ela ia pesquisar uns rituais de proteção. E aí ela pesquisou, fez alguns e foi isso. Chegou a noite, os dois deitaram para dormir, eles estavam dormindo e ela falou que às 3 horas da manhã ela acordou com alguma coisa passando, andando pelos pés deles na cama. Parecia que um gato tinha pulado na cama e tinha passado andando por cima deles. Só que eles não tinham gato, tá, gente? Eles não tinham bicho de estimação. Então ela acordou com aquele susto e pensando assim, nossa, um gato entrou aqui em casa. E aí ela olhou, não tinha nem sinal de bicho nenhum, ela olhou em tudo, olhou debaixo da cama e nada, nem sinal. De repente, ela começou a sentir a cama tremendo. Ela falou que ela só bateu a mão no namorado e falou, acorda, acorda, olha só. E aí ele acordou e ele também sentiu que a cama estava tremendo. Os dois ficaram apavorados, começaram a rezar e lentamente isso foi parando até parar completamente a cama ficar parada. A partir desse momento, a única coisa que a Gabi pensava é que ela queria mudar dessa casa. No dia seguinte, ela acabou conversando com o namorado e ela contou para ele que ela tinha feito alguns rituais e que ela talvez tivesse chamado alguma coisa para dentro da casa, que ela tinha medo de ter feito alguma coisa sem saber. Ele ficou muito bravo com ela, falou que, enfim, né, que ela não deveria ter feito isso. E os dois juntos resolveram fazer uma limpeza na casa, rezar bastante, e eles fizeram essa limpeza e oraram, e aí as coisas foram se acalmando. Ela falou que ela ainda via uns vultos, escutava uns sussurros, mas assim, coisa bem leve em comparação ao que estava acontecendo antes. Ela falou que ficou tudo na paz por um tempo, mas depois de um tempo começou a voltar a ficar estranho e ela e o namorado começaram a brigar muito. Parecia que eles não conseguiam se entender mesmo, era por motivos bestas, mas eles não conseguiam ficar sem brigar. Virou um inferno, até o ponto que ela não aguentou mais e resolveu terminar o relacionamento e voltar para casa da mãe dela. E ela falou que foi um alívio, sabe? Assim, o momento que ela saiu daquele lugar foi como se tirasse um peso das costas dela. A próxima história é da minha seguidora Alice. A Alice contou que, quando ela era pequena, ela cresceu na igreja evangélica e o pai dela era muito amigo do pastor da igreja. E esse pastor tinha uma filha da idade dela. Então, as duas acabaram ficando muito amigas. A Alice e a Lelê não se desgrudavam, elas eram as melhores amigas. Elas viviam uma na casa da outra, brincando juntas sempre. Um dia, a Alice foi dormir na casa da Lelê e aí, antes eles foram no culto. E quando eles voltaram do culto, eles foram para a casa da Lelê. Quando eles chegaram lá na casa, tinha alguns amigos que tinham ido juntos, e aí os pais da Lelê e ela ficaram parados na frente da casa conversando com esses amigos.
A Alice estava cansada e ela falou: eu vou entrar e vou ficar vendo televisão. E aí, assim ela fez. Ela entrou para a casa da Lelê, sentou lá e ficou vendo televisão enquanto o pessoal estava lá do lado de fora conversando. Ela falou que ela já estava ali sentada vendo televisão há um tempinho, quando de repente ela começou a se sentir observada. E aí, quando ela olhou para a janela, ela falou que era uma janela de madeira, daquelas que abre assim, e era de vidro uma parte da janela. Quando ela olhou para essa parte de vidro, ela viu alguém parado do lado de fora olhando para ela. E parecia ser a Lelê. E tava olhando meio que esquisito, sabe? Com uma expressão meio estranha, olhando para ela assim. A Alice falou que sentiu muito medo, mas, tipo, ela riu e falou: Lelê, para de palhaçada, que é isso? E aí essa coisa que estava observando ela abriu um sorriso bizarro e ficou ali parada, olhando para ela, sorrindo. Aquilo foi dando muito medo na Alice, só que ao mesmo tempo ela tava rindo da situação, assim, com medo, mas rindo, sabe? Tipo, rindo, tentando aliviar. Meio que isso. A Alice levantou de onde ela estava sentada e resolveu ir do lado de fora da casa pra mandar a Lelê parar de fazer aquilo porque tava dando medo nela. E aí ela levantou e foi andando. Quando ela chegou na porta para olhar, não tinha ninguém. Porque, pelo que eu entendi, essa parte da janela dava para os fundos da casa. E o pessoal tava lá na parte da frente, parado, conversando. A Alice chegou lá, não tinha ninguém. Ela olhou assim e ela viu uma pessoa correndo pro canto da casa. Ela foi correndo e tipo, brigando com a Lelê, falando: Lelê, você é muito boa, blá, 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 sabe? Tipo, indo atrás pra dar um esporro na amiga que tava fazendo ela sentir medo. Só que quando ela deu essa volta e chegou onde os adultos estavam, a Lelê tava lá parada do lado da mãe dela, conversando. E aí ela chegou falando: pô, você me deu susto, pra que você fez isso, tal? E aí a Lelê falou: eu não saí daqui não, do que você tá falando? Eu não fui lá e tal. E a mãe da menina falou: não, realmente, ela não saiu daqui, ela estava aqui comigo, ela não te deu susto, não. E aí ela falou que ficou todo mundo apavorado, porque deu para ver que não era realmente eles pregando uma peça nela, e até porque eles não faziam esse tipo de coisa. E aí ficou todo mundo meio chocado, meio assustado com a situação, e principalmente ela, Alice, né? Porque ela tem certeza do que ela viu. Falou que até hoje, assim, ela consegue lembrar do rosto daquela pessoa que ela viu, que parecia a amiga dela, mas não era exatamente a amiga dela. E ela falou que toda vez que ela vê essa imagem na cabeça dela, que é muito nítido, ela sente um arrepio, sabe? Porque dá uma sensação muito ruim nela. E a única certeza que ela tem é que ela realmente viu alguma coisa sobrenatural. A próxima história é da minha seguidora Renata. E a Renata falou que ela viveu 2 situações na vida dela de sonhos com bebês e gravidez que ela não tem nenhuma explicação. A primeira experiência que ela teve com isso foi aos 17 anos, quando ela teve o primeiro sonho envolvendo um bebê. E ela falou que esses sonhos são diferentes dos sonhos normais, sabe? Esses sonhos são mais reais, são sonhos que ela não consegue nem esquecer depois que ela acorda. Bom, aí aos 17 anos ela teve o primeiro sonho. Nesse sonho, ela estava carregando um bebê de 5 meses e ela estava muito desesperada, levando esse bebê no hospital, porque o bebê estava com muita febre e ela não estava conseguindo abaixar essa febre, não estava conseguindo ajudar o bebê. O sonho era isso, era muito real e só isso. Ela acordou sem entender nada e, tipo, meu Deus, que bebê foi esse? Que história foi essa? E aquilo não saiu da cabeça dela. Passaram-se alguns anos, o primo dela casou, era muito amiga do primo e da esposa do primo, e aí a esposa contou pra ela que estava grávida, que ia ter um bebê. A Renata ficou super feliz, era um negócio que eles queriam demais, então, assim, foi uma notícia muito bem-vinda. E um dia, a Renata teve outro sonho envolvendo o bebê, só que aí foi um pouco diferente. Nesse sonho, ela estava na maternidade, segurando o bebê, e ela sabia que era o bebê da esposa do primo dela, e ela segurando o neném, e ela falava: ai, que bom, é um menino. E nasceu antes do tempo, nasceu dia 4 de dezembro, olha que coisa. Era esse o sonho. Ela acordou, foi falar direto com a esposa do primo dela. Falou: ó, sonhei com você, sonhei que seu filho vai nascer dia 4 de dezembro e que vai ser menino. Mas ela falou que ela contou isso, tipo, na brincadeira. Ela não estava levando isso a sério.
A esposa do primo dela ainda falou: nossa, Deus me livre, porque 4 de dezembro é muito antes da hora. Não, ele vai esperar mais um pouquinho. E aí tá, passou a história. Chegou dia 4 de dezembro, ela começa a passar mal, vai pro hospital, tem o bebê e é um menino. E ela não quis saber o sexo, o gênero da criança antes. Então, a Renata acertou não só a data, como o gênero do bebê. Na hora quando isso tudo aconteceu, a Renata até lembrou daquele sonho da criança, mas não era a mesma criança, não era o mesmo bebê. Depois que ela viu o bebê da amiga dela, ela viu que não era o mesmo bebê, então ficou só um sonho avulso. Passou mais um tempo e a Renata teve outro sonho com aquele primeiro bebê. Só que dessa vez, nesse sonho, aquele bebê que ela sonhou a primeira vez, que tinha 5 meses, agora já estava com 1 ano. E ele ia tomar um tombo muito feio e a Renata conseguia correr e pegar ele no colo. Também era só isso o sonho. Ela acordou, ficou com aquele sonho na cabeça, nunca esqueceu do rostinho da criança, nunca conseguiu esquecer e também nunca conseguiu entender. Tudo bem, passou mais alguns anos, a Renata tem um terceiro sonho. Dessa vez, ela falou que no sonho ela estava num navio vazio, não tinha ninguém nesse navio, e ela estava correndo desesperada procurando essa criança. Ela escutava essa criança chamando por ela, e ela corria pelo navio e não conseguia encontrar. Até que, finalmente, em certo ponto do sonho, ela encontrava a criança e era o mesmo menino, só que agora ele estava com uns 3 anos de idade. Novamente passou mais um tempo, a Renata conheceu um rapaz, se apaixonou, namorou, noivou, casou. Ela já estava com 29 anos. 3 anos depois dela ter casado, a Renata teve o primeiro filho dela. Quando ela foi para o hospital para ganhar a criança enfim, ela teve o bebê e a primeira vez que ela bateu o olho no filho dela, ela entendeu tudo. Porque era exatamente a criança que ela tinha sonhado todos esses anos. Era o mesmo menino, mesmo rostinho, mesma coisa. E até hoje ela não consegue explicar isso, como que ela sonhou com o filho dela tantos anos antes dele nascer. Enfim, coisas que a Renata não sabe explicar e nem a gente, né? E para finalizar a história da minha seguidora Vitória, e a Vitória era muito amiga de um cara. Vamos chamar ele de João. Vitória e João eram super amigos. Só que um belo dia, Vitória conheceu o Pedro e também ficou muito amiga do Pedro. Porém, o João não gostou nada disso. João era muito ciumento, ele não gostava que as amizades dele tivessem outras amizades. E ele começou a arrumar briga e reclamar, e enfim. Até que chegou um ponto que a Vitória e o João acabaram brigando e desfazendo a amizade. Depois que os dois terminaram a amizade, a Vitória acabou descobrindo que esse amigo, João, falava super mal dela para as outras pessoas e principalmente para esse novo amigo, para o Pedro, na tentativa de acabar com a amizade dos dois. Enfim, passou o tempo, a Vitória mudou de cidade, foi morar na capital. E ela falou que quando ela decidiu se mudar, ela foi primeiro, né, e procurou um apartamento e ela acabou encontrando um apartamento bem antigo que precisava de alguns reparos, mas que era um apartamento muito bom. E dentro do que ela precisava, no local que ela precisava, então ela alugou esse apartamento. Só que começaram a acontecer coisas estranhas. Ela falou que ela se mudou e começou a fazer esses reparos, só que tudo começou a dar errado. Ela fazia um reparo, outra coisa dava problema. E ficou assim, um negócio de louco, ela não conseguia dar fim no trabalho. Tipo assim, ela se mudou e instalou o chuveiro queimou. Ela colocou outro chuveiro queimou. Ela colocou outro, queimou novamente. Ela descobriu uma infiltração, teve que quebrar o banheiro inteiro. Depois ela descobriu que a fiação elétrica do apartamento também estava toda ruim e teve que trocar tudo. Queimou um monte de eletrodomésticos dela. Então, assim, foi um monte de coisa ruim acontecendo. E, tipo assim, quando ela reclamava com a imobiliária dela mostrava os documentos mostrando que fez vistoria antes dela se mudar e que estava tudo certo. E que não fazia sentido esse tanto de problema que ela estava tendo. Então, ela não tinha nem suporte da imobiliária, ela teve que meio que resolver tudo sozinha. A Vitória falou que ela ficou chateada com essa situação toda, mas, tipo, ela passou por cima disso, resolveu o que tinha que resolver e seguiu o baile. Só que aí ela também começou a sentir umas coisas muito esquisitas. Ela falou que o clima nesse apartamento também começou a ficar muito pesado, ela começou a se sentir observada, começou a ver vultos, enfim, começou... A gente já sabe muito bem como é que é essa história, né, gente? Então, começou a acontecer esse tipo de coisa.
Ela também começou a ficar muito triste, muito deprimida. Ela falou que ela não tinha vontade de fazer nada, ela só queria ficar deitada e triste. Ela também começou a brigar com muitas pessoas, tipo assim, ela foi afastando todo mundo em volta dela, familiares, amigos, ela começou a brigar com todo mundo. Parecia que ela não conseguia se entender com ninguém. Ela não conseguia dormir direito porque ela vivia tendo pesadelos horrorosos. Ela começou a perder muito peso. Os gatinhos dela começaram a ficar doentes e, enfim, ela teve que gastar horrores com o veterinário. Ela comprou móveis novos e, quando foram entregar os móveis, entregaram tudo quebrado. Ela não conseguia devolver. Enfim, gente, tudo que podia dar errado na vida da Vitória começou a dar, sabe? Tava tudo errado. Até que alguém próximo dela falou, olha, isso não tá normal. Aliás, alguém, porque foram várias pessoas, mas falaram com ela, isso não tá normal, você tem que procurar um centro espírita, um centro de umbanda, uma igreja, alguma coisa, porque você precisa trabalhar a sua espiritualidade, porque tem alguma coisa muito ruim atrás de você. E aí a Vitória acatou isso e falou, não, então beleza, vou procurar. Ela procurou um centro de umbanda e foi. Ela falou que na primeira vez que ela foi, ela estava sendo consultada pela entidade, e aí essa entidade começou a jogar búzios para ler a energia dela e, enfim, fazer a consulta com ela. E aí a mãe de santo, sem saber de nada, virou pra Vitória e falou, olha, você tinha um amigo, você brigou feio com esse amigo, ele não é mais seu amigo e ele fez um trabalho muito ruim pra você. Esse trabalho é pra você ficar tão doida e dar tudo tão errado pra você até você tirar a sua própria vida. Essa mãe de santo também falou com a Vitória que essa pessoa que tinha feito o trabalho pra ela tinha muita raiva dela, tinha muita inveja, muito ciúme, e que ela, mãe de santo, ia tentar limpar uma parte dessas energias ruins que essa pessoa tinha deixado na Vitória, mas que ela ia ter que fazer um trabalho, ela ia ter que fazer um processo, né, gente? Porque não é tão fácil assim. A Vitória pediu pra não contar qual foi esse processo, mas que ela teve que fazer algumas coisas, alguns trabalhos. A Vitória teve que ir até em outra cidade para finalizar esse processo de desfazer esse trabalho que tinham feito para ela. E nesse dia que ela foi lá para finalizar isso, ela foi em outro centro de umbanda desse lugar, que a mãe de santo indicou ela ir. Ela foi fazer esse trabalho. Ela falou que foi muito difícil, que ela sentiu coisas horrorosas, que dava para sentir assim as energias ruins em volta dela e tentando atingir ela mesmo, sabe? Então ela falou que foi um negócio muito difícil. Ela falou que ela tremia, ela chorava, enfim, foi horrível. Mas que, no final, a mãe de santo falou com ela que estava desfeito, que ela não precisava mais se preocupar e que, enfim, que ela estava livre desse trabalho que tinham feito para ela. Quando ela chegou na cidade dela e ela foi para casa, ela chegou lá e a casa dela tinha pegado fogo. No exato momento que ela estava nesse centro de umbanda fazendo o trabalho para desfazer a maldade que tinham feito para ela, a casa dela pegou fogo. Ela falou que os vizinhos conseguiram chamar os bombeiros e conter o fogo, ela só teve danos materiais, graças a Deus, e perdeu algumas coisas que eram queridas para ela, sabe? Algumas coisas, tipo uma arte que ela tinha feito com disco de vinil, que era muito importante para ela, ela acabou perdendo. Mas foram só coisas materiais e os gatos dela ficaram bem, não se machucaram, não teve nada de errado com os bichinhos dela, o que ela agradece demais. Mas, enfim, no momento que ela estava lá, desfazendo essa coisa ruim que fizeram para ela, a casa dela pegou fogo. Isso é muito, muito bizarro. E a Vitória falou que depois ela voltou naquele centro umbanda da primeira mãe de santo, e a mãe de santo falou com ela que se ela estivesse em casa, se ela não tivesse ido procurar o centro de umbanda para saber desse trabalho que fizeram para ela, e ela estivesse em casa naquele momento, que com certeza ela ia... Então, assim, graças a Deus que a Vitória foi procurar uma espiritualidade e foi desfazer isso. Depois que ela desfez, não aconteceu mais nada de ruim na vida dela. As coisas começaram a funcionar de uma maneira legal. Então, bizarro, né, gente? Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu tô de volta, tá, gente? Semana passada eu falhei com vocês, né? Eu não consegui gravar semana passada. Desculpa que tá difícil de falar aqui. Mas é porque eu não consegui gravar semana passada porque minha avó faleceu. E foi difícil pra mim. Tá sendo difícil, mas assim... Não tem jeito, né, gente? Chega uma hora que as pessoas têm que partir. A hora delas chegam. A nossa também vai chegar, né? Uma hora. Mas enfim. E foi por isso que eu não gravei semana passada, mas já estamos de volta. Semana que vem tem mais.
Mas, enfim, é isso, meus amores. Obrigada por todo mundo que assistiu até aqui. E se você tem algum relato, se você já passou por alguma experiência sobrenatural e quer me contar, manda sua história pro medoemsi@gmail.com. Eu vou amar ler sua história e ela pode aparecer aqui no canal. A gente se vê na semana que vem e beijos pra vocês.